teste para confirmar a sua melancolia. Eu fiz uma lista de características do melancólico, então se você é realmente melancólico, você vai levantando um dedo para cada uma delas. Vamos lá. Você é um amigo fiel? Só que você não faz amigos com facilidade. É difícil conhecer gente nova. Você tem poucos amigos, só que por cada um deles você sente que você daria a sua vida. Você tem dentro de si um forte desejo de ser amado, só que é muito difícil expressar os seus sentimentos. Então, quem olha de fora até pode achar que você é frio, que você não sente, mas por dentro só você sabe que o seu sonho é ser amado. Você se considera muito perfeccionista, muito exigente, você vive dentro de um alto padrão de qualidade que muitas vezes é um padrão tão alto que nem você mesmo consegue atingir, e aí a sua vida é essa busca de eu preciso melhorar, e aí você começa a se sentir inferior, enquanto todo mundo ao seu redor é muito mais leve porque eles conseguem lidar muito bem com os próprios erros, mas você é tão perfeccionista que você não tolera errar. Cada pequeno erro para você é um peso de uma culpa que fica martelando durante anos e anos e anos. O melancólico é tão crítico consigo mesmo quanto é para os outros. O melancólico tem uma autoanálise excessiva que acaba tirando a sua naturalidade. As fraquezas do melancólico são ansiedade, indecisão, perfeccionismo excessivo, se sente excluído, isolado da sociedade, sente que as pessoas sempre gostam mais dos outros amigos do que deles, não gosta de ser o centro das atenções, tem dificuldade de se impor e confrontar situações e pessoas, pode ser rancoroso e vingativo. A sua falta de emoção aparente pode constranger os outros e fazê-lo parecer antipático. As pessoas acham que nós somos arrogantes, antipáticos, mas por dentro a gente é muito emocionado, sim. Só não conseguimos demonstrar. Até porque a gente tem tanto trauma que toda vez que a gente tenta se abrir em vulnerabilidade, a gente leva pancada. Então, nos tornamos desconfiados. Nunca mais vou me abrir para ninguém. O melancólico tem uma necessidade de se sentir no controle, é uma pessoa controladora, e isso eu amo. O melancólico tem espírito de sacrifício, geralmente escolhe alguma causa na vida que exija sacrifícios pessoais, porque só assim a gente sente que a nossa vida está valendo a pena. Melancólicos são criativos, porque são extremamente sensíveis. Melancólicos são ótimos analistas. E por fim, o melancólico dificilmente é pego de surpresa, porque a gente está sempre pensando à frente e já calculando os problemas antes de eles acontecerem. Todo melancólico se enxerga como o vilão da própria vida. Todo melancólico pensa assim: eu tenho certeza que eu sou uma pessoa do mal. Eu acho que eu sou um psicopata. Eu tenho um lado sombrio que me assusta. Mas aí você vai parar para entender quais são essas maldades todas. E é assim: o melancólico xingou o amigo de chato na 4ª série. O melancólico jogou um lixo no chão lá em 2014. O melancólico esqueceu de dar feliz aniversário para a tia dele ano passado. O melancólico chegou atrasado no trabalho esse ano 2 vezes. E aí, dependendo do seu ponto de vista, para quem é melancólico, esses erros são considerados gravíssimos. E aí é claro que uma pessoa que chega atrasado no trabalho e esquece o aniversário da tia só pode ser uma pessoa do mal. Não pode ser uma pessoa do bem quem faz essas atrocidades. Mas aí, o mundo é tão injusto que você vai perguntar para os outros temperamentos que não carregam culpa nenhuma de nada. Aí você fala assim: você, ô sanguíneo, você se considera uma pessoa boa?
Ele vai falar, sim, eu sou o melhor ser humano que eu conheço. Mesmo ele mentindo diariamente, mesmo ele prometendo coisas e não cumprindo diariamente, chegando atrasado nos compromissos que marca semanalmente, é um hábito. Só que o sanguíneo, e o colérico também, e o fleumático também, eles não veem o que eles fazem. E eles são muito confortáveis com os próprios erros. Eles quase têm orgulho de errar. Eles quase lutam pelo direito de continuar errando e que tá tudo bem. E a autoconfiança deles não se abala nem por um segundo. Eles dormem com a consciência limpa e tranquila no travesseiro, livre de qualquer peso, de qualquer culpa. Como se a vida fosse leve, tudo vai dar certo e eu tô fazendo tudo certo, eu sou maravilhoso. É por isso que eu falo. O melancólico faz o máximo, dá o seu máximo, se esforça o seu máximo, se cobrando ao máximo em cada detalhe. E para ele isso nunca é suficiente. Enquanto os outros temperamentos fazem o mínimo, apenas o mínimo, quase nem chega nesse mínimo, e para eles isso já é o máximo. Então, se você é melancólico e você tem pensamentos frequentes de eu tenho certeza que eu sou narcisista, eu sou psicopata, eu sou do mal. Analisa bem, reveja. Reveja a gravidade dos seus erros e talvez compare os seus erros com os erros das pessoas ao seu redor. Eu sei que se você é melancólico, você já tem bem memorizado cada erro que você cometeu desde a sua infância numa lista mental que você fica lembrando todo dia e que você nem consegue dormir só de lembrar que um dia você uma vez mentiu pra alguém. Então calma. Talvez, em comparação com os outros, você seja muito melhor do que você está sendo capaz de enxergar. Todo melancólico tem uma memória afetiva muito intensa que é ativada através dos 5 sentidos. Então, por exemplo, toda vez que você escuta uma música do seu passado, não é uma coisa normal assim, ai, nossa, essa música me lembra de tal pessoa. Não. É uma viagem no tempo. Você escuta a música e é teletransportado para aquele momento de novo. As sensações dominam o seu corpo, tudo volta à tona, você até se assusta, parece que você está exatamente naquele momento de novo. Todas as células do seu corpo voltam para aquele lugar. Com cheiros, é a mesma coisa. Se você sente um cheiro que você sentiu naquele dia lá que aconteceu aquela coisa há 10 anos atrás, não é uma simples memória, não é uma coisa leve, é uma viagem no tempo. Você literalmente se sente naquele mesmo dia. A gente chega a se assustar, é uma coisa maluca. Acontece com todos os sentidos, acontece com tato, se você sentir uma certa textura, se você sentir um certo gosto, paladar, se você vai no mesmo lugar daquela época. É por isso que a nostalgia é uma característica tão marcante dos melancólicos e faz bem pra gente. Eu aconselho os meus alunos, tenha um álbum de fotos que representam os momentos da sua vida, tenha a sua playlist, a playlist lá desde aquilo que você ouvia na infância, adolescência, começo da vida adulta. Tenha uma coleção de objetos que vão, de tempos em tempos, te lembrar de quem você é. Objetos que contam a sua história. Isso ajuda muito na sua formação de personalidade, na sua autoconfiança. O melancólico precisa entender que a sua sensibilidade é o seu maior poder. E o que isso significa? Que o meu poder é ser sensível, abraçar as pessoas e chorar junto com elas? Não. Você é sensível, significa que você consegue ver o que os outros não veem. Você percebe coisas que os outros não percebem. Você consegue ler a mente das pessoas. O quanto que isso seria útil na sua vida se você parasse de deixar essa lavagem cerebral que a sociedade faz em você. E aí, na hora que você tá vendo claramente os sinais da verdade,
Você está vendo a intenção escondida atrás das palavras. Você está vendo que a pessoa fala uma coisa pensando outra. Você consegue perceber. Mas aí o que eles fazem? Eles falam: você é muito exagerado. Você é paranoico. Você é dramático em tudo. Maluco, doido. Você viaja, né? Tá viajando. Relaxa um pouco. Para de pensar nessas coisas. Para de se preocupar tanto. E você, bobinho, permite. Permite que eles te convençam que a sua intuição é uma maluquice sua. Claro, ninguém gosta de conviver com alguém que tenha consciência mais expandida, mais sensível. As pessoas querem defender o direito delas de continuar mentindo. Mas eu quero deixar claro para você, melancólico, a sua intuição é muito aguçada. A sua intuição não está errada. Toda vez que você perceber um sinal estranho numa pessoa, uma atitude estranha, que você se sente mal e você se sente ofendido com as palavras dela, mesmo que ela diga que fez isso sem querer, foi brincadeira, não foi por mal, mas você se sente ignorado, se sente diminuído, se sente excluído. Escuta esse sinal e haja confiando mais na sua intuição do que nas palavras dessas pessoas. E mesmo que você fale assim, então eu vou ficar sozinho, porque todo mundo ao meu redor, eu acho que as pessoas estão me machucando. Infelizmente, a maioria das pessoas é assim mesmo, mente mesmo. Critica você, deboche de você por maldade mesmo. Quer te machucar, quer te enganar, te explorar, te sugar, eles são assim mesmo. Mas sabe o que é melhor? Sabe o que é bom? Que você não precisa de 1 bilhão de amigos. Você precisa de 2. Você não precisa encontrar 25 amores da sua vida. Você precisa de uma pessoa para um relacionamento. Tá bom já. Então para de perder tempo com esse bando de gente que não te respeita. Afasta logo mesmo. Que aí você abre espaço para as poucas pessoas, porque infelizmente são poucas pessoas que prestam nesse mundo. Aí você abre espaço para elas entrarem. Então escuta a sua intuição, faz uma faxina na sua vida, tira esse monte de gente aí e deixa entrar as pessoas certas. Vamos de top 5 melhores e piores profissões para um melancólico? As 5 melhores do mundo seriam escritor, ator, professor, terapeuta, algo como desenvolvedor. Por quê? Melancólico precisa de liberdade criativa. O que ele puder ficar quieto no canto dele, tendo espaço, tendo estímulo para criar. Por isso que um escritor seria perfeito. Imagina um escritor que vive isolado nas montanhas, só pegando inspiração, vivendo das suas ideias para escrever. Perfeito. Um ator, mesma coisa. O melancólico tem o sonho de viver a vida como se ela fosse um filme, como se ela fosse uma peça, uma obra de arte. Terapeuta, mesma coisa. O melancólico tem o dom da empatia. O melancólico tem esse superpoder de conseguir se colocar no lugar do outro, essa sensibilidade para entender as emoções, a profundidade das pessoas. O melancólico tem intuição, ele consegue ler as pessoas de um jeito muito além das aparências. Professor, também, o que é dar uma aula, se não uma grande obra de arte, uma oportunidade de se expressar e de tocar na vida das pessoas, de fazer uma coisa com sentido, ensinar algo útil, produtivo. O desenvolvedor também. É um trabalho bem solitário, é bem quieto, ele precisa de um tempo para se concentrar e ali desenvolvendo, sei lá, um site, um design. É muito criativo. É você poder ficar na sua mente tendo ideias e as desenvolvendo. É isso que o melancólico quer. E olha só, você consegue encontrar espaço para criar em qualquer profissão, tá? Até aquilo que parece mais monótono, você pode trabalhar num banco e encontrar a função dentro do banco que você vai conseguir criar alguma coisa. É sobre criação, é sobre liberdade, espaço para exercer criatividade. E isso tem em qualquer trabalho, qualquer profissão. Agora, as piores. Eu consigo pensar em vendedor, pior de todas.
recepcionista, atendente, garçom, telemarketing, tudo que envolve atendimento ao público, por quê? A pior habilidade do melancólico, que a gente mais sofre para fazer, é a socialização. E o que é atendimento ao público, se não a mais pura expressão de um teatro social? É um trabalho bem repetitivo e que você geralmente vai lidar com o pior lado do ser humano. Só que diferente do terapeuta, no atendimento ao público você não tem espaço para deixar a sua intuição aguçada. Você nem pode sair do script. Você vai ser obrigado a aguentar a pessoa ali te xingando, te apressando, reclamando com você, e você totalmente limitado, tendo que fingir, disfarçar as suas expressões, sem poder se expressar livremente, sem espaço algum, o tempo inteiro as pessoas te olhando, cobrando o resultado, e você tendo que performar. O teatro social é diferente de um teatro artístico justamente porque falta liberdade. Então repare que qualquer área em que você precisa ficar sufocado, seguir um roteiro programado, um padrão, que você não pode se expressar, e principalmente, e que você precisa agir com pressa, sem sentido, sabe, sem profundidade, uma coisa rasa, e que você é totalmente substituível, é isso que tira do melancólico completamente a vontade de viver. Então, se você é melancólico, já entenda. Você não vai ser feliz seguindo uma carreira padrão, tendo um trabalho comum, rotineiro, que todo mundo tem, que você só aperta um botão e que não cria nada, não expressa nada, vai tirar a sua motivação para continuar vivendo. Você pode seguir qualquer profissão, desde que você encontre ali o seu espaço para se expressar artisticamente, para fazer alguma coisa com um propósito, com sentido, com significado, conseguir colocar a sua personalidade no mundo. É isso que você precisa. De muito mais do que um trabalho que dá dinheiro, mas um trabalho que te faça sentir propósito, de coração, de alma. Todo melancólico odeia pedir ajuda. A gente tem muita dificuldade em expor o que estamos passando, a gente tem vergonha, a gente tem medo do julgamento. A gente não quer que você fique achando que a gente é fraco, que a gente é vítima, que a gente faz drama. Então, você pode ter certeza que se um melancólico chega no ponto de tentar conversar com você para pedir alguma ajuda, é porque a coisa tá feia. É porque a situação já tá bem grave e já faz tempo. Até um melancólico chegar no ponto de conseguir falar, é porque a gente já tá sofrendo calado, tem tempo. A gente está tentando resolver esse problema sozinhos, carregando a carga, já faz tempo. Para conseguir falar com você é porque eu já treinei, eu já ensaiei esse discurso, essa conversa milhares de vezes. Eu já pensei em todas as respostas que você pode me dar e como que eu vou conseguir sobreviver a todas elas. E mesmo com muito medo, mesmo passando por cima do meu orgulho, passando por cima do meu pessimismo e mesmo tendo certeza de que vai ser inútil pedir ajuda, porque sempre é, mesmo passando por cima dos meus traumas, de todas as vezes que eu me abri em vulnerabilidade com alguém e simplesmente fui ignorada, ou até quando alguém já usou as minhas fraquezas contra mim, e todas as vezes em que eu me expus, me abri e disseram que eu devia só esquecer, deixar pra lá, que era exagero da minha parte. Se mesmo assim, passando por cima de todo esse labirinto na nossa cabeça, se mesmo assim o melancólico tá pedindo ajuda pra você, por favor, escuta essa pessoa. Dá pra ela a atenção que ela merece. Dá pra ela a consideração. Dá pra ela um pouco de respeito pelo sentimento dela. Independente se você concorda ou não, independente se você acha que ela tá certa, ela tá errada. Mas se um melancólico tá tentando, tá se esforçando pra falar com você, é porque a situação tá grave
É porque ele realmente precisa de ajuda. Então tenta, por favor, tenta não ser mais um trauma na vida dele. Tenta ajudar, tenta só ouvir, só escutar. Às vezes, tudo que a gente quer é alguém disposto a olhar nos nossos olhos e a escutar com calma o que nós queremos dizer. Às vezes, a gente só quer desabafar. Às vezes, a gente só quer saber que existe alguém que se importa. Alguém que não vai conversar com a gente olhando no celular. Alguém que não vai conversar apressando, fala logo, fala logo. Alguém que não vai revirar os olhos. Alguém que não vai dar risada dos nossos problemas. Então, só escuta. Eu não sei se você vai conseguir ajudar de fato ou não, mas o simples fato de escutar, de parar e dar uma atenção, talvez dar um abraço, só ficar sentado com a gente um pouco, vai ser suficiente. O sonho do melancólico é ter alguém que escuta ele e que valoriza, que dá importância para o que ele está se passando por dentro. E acredite, ser melancólico não é fácil. A intensidade, a dimensão do que sentimos aqui dentro é bem diferente. Porque todo melancólico tem essa necessidade de ser mais inteligente que todo mundo. Porque essa é a única coisa em que a gente é bom? Pensa só, como que é um melancólico? Habilidades sociais, 0. Controle emocional, 0. Malícia, esperteza, o jeitinho brasileiro, 0. Amigos, popularidade, diversão, 0. Mas tem uma única coisa em que nós somos excepcionais: poder da mente. Se tem uma coisa que o melancólico faz, e faz com excelência, e faz bem, e faz de um jeito que nenhum outro temperamento faz, usar a própria mente. A nossa capacidade de foco, de hiperfoco, o nosso gosto por ficar sozinho, ficar isolado, o quanto que isso possibilita uma concentração superior a todos os outros, a nossa criatividade nem se fala, o jeito que nós conseguimos ver os detalhes, ver aquilo que nenhum outro está vendo, enxergar a arte em tudo. A nossa tristeza contribui muito para a inspiração artística, sem falar na nossa memória. O melancólico nunca esquece. O que é inteligência, se não uma capacidade de manter concentração, de absorver tudo nos mínimos detalhes e de guardar essa informação pelo maior tempo possível? A mente melancólica é mais inteligente, e isso é um fato. Não é arrogância, é a realidade. Cada temperamento se garante no seu superpoder. Do mesmo jeito que os sanguíneos têm a facilidade de fazer amigos e de contar piada, dar risada e se divertir e ser o centro das atenções, manter boas relações com todo mundo, eles são os melhores nisso. Parabéns, a gente não consegue. Do mesmo jeito que o colérico tem essa força de manipulação com as pessoas, de fazer acontecer e toma iniciativa, toma a frente, agressivo, vai, coloca pra fora, explode, muda o mundo, domina tudo. Parabéns, a gente não consegue, a gente é mais quietinho. A gente pensa muito mais antes de agir. E do mesmo jeito que o fleumático tem essa paz admirável, esse controle emocional que nada abala, nada afeta, e a gente admira isso também. Não conseguimos, a nossa intensidade emocional é caótica. Agora, inteligência, modéstia à parte, o melancólico ganha e ganha muito. O problema é que o melancólico muitas vezes é dominado pela vergonha. Aí a gente fica tímido, ai, eu não quero parecer que eu me acho mais inteligente do que os outros, mas você é. Então tenha total consciência de quais são as suas forças e fraquezas. Você nunca será mais popular e animado que um sanguíneo, nunca será mais poderoso e reconhecido, respeitado do que um colérico, nunca será mais controlado e pacífico do que um fleumático, mas você é, com orgulho, pode ficar confiante nisso, você é o mais inteligente, o mais criativo, a sua memória é superior, a sua profundidade, sensibilidade, nível de detalhe e de perfeição, esses são os seus superpoderes. Saiba deles, se aproprie deles, use, aproveite, sem moderação.
O padrão da mente melancólica é assim: a minha mãe narcisista me maltratava, mas a culpa é minha. Fui traída no relacionamento, a culpa é minha. O meu amigo mentiu pra mim e roubou o meu dinheiro. O que será que eu fiz pra ele? As pessoas debocham do meu comportamento. Deve ser porque eu fiz alguma coisa de errado. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o quão você esteja rodeado de pessoas maldosas, hipócritas, mentirosas e sem caráter, o melancólico tem uma autorresponsabilidade extrema, nociva, autodestrutiva, porque tudo que acontece a gente vai puxando a culpa. Puxando mais um pouco de culpa, carregando um pouco de mais culpa. E vai virando um peso sobre os ombros, vai virando um caos, vai virando uma bagunça na mente. Você vai criando um óculos de inferioridade e você começa a enxergar a realidade de um jeito completamente distorcido e você sente que você está enlouquecendo. Você sente que você não tem lugar no mundo, que a sua vida aqui é um erro, que você está sempre atrapalhando as pessoas, que você não tem utilidade. É por isso que todo melancólico é cheio de pensamentos de desistência. A vida, com esse peso da culpa sobre os ombros, se torna algo tão cansativo que parece que a melhor opção é desistir. Não passa na sua cabeça, na hora do sofrimento, não passa na sua cabeça que você pode estar errado, que você pode estar enxergando as coisas de um jeito errado e que você poderia fazer alguma coisa para reprogramar a sua mente, mudar essas crenças, superar esses traumas e que aqui está a solução. Não, porque o sofrimento tem um poder de distorção de realidade que o sofrimento sufoca você, ele domina a sua visão, ele te convence que ele vai ser eterno, que ele é a sua nova realidade a partir de agora e que o sofrimento é a única coisa que existe. A principal frase que você precisa lembrar na hora do sofrimento é: tudo passa. O mundo dá voltas. E o principal, cada um é responsável por cuidar da própria vida. O problema do melancólico é que ele não está cuidando mais da vida dele, porque ele está ocupado demais, tentando entender os motivos dos erros dos outros, porque, de alguma forma, ele tem certeza que os erros dos outros são culpa dele. E o pior, ele cria para si uma obrigação, um moralismo de que as pessoas fazem mal para ele e que, mesmo assim, ele não pode revidar. Ele cria um padrão quase que de santidade, como se ele precisasse ser um santo na terra que aceita tudo o que acontece, aceita todos os maus tratos das pessoas e tem que ficar calado e não pode fazer nada, tem que continuar ajudando elas, continuar amando, continuar aceitando. Porque tudo que você fizer vai te deixar mais culpado ainda. Você sabe que foi uma criança melancólica quando você se sentia um peso para os seus pais, para sua família. Você foi uma criancinha melancólica se várias vezes você já pensou: eu não pedi para nascer, eu não queria ter nascido, eu não precisava estar aqui, a minha presença não faz diferença, eu só atrapalho, eu sinto que as pessoas não gostam de mim, elas só me toleram, e se eu pudesse mesmo, eu vivia escondido. A criancinha melancólica, muitas vezes, fica escondido dentro do quarto só para não incomodar as pessoas da casa. E é claro que tudo que acontece de errado na família, a criança melancólica carrega a culpa. De alguma forma, ela não se sente bem-vinda, não se sente querida na casa. É tão comum que as criancinhas melancólicas sejam exatamente as vítimas de mãe e pai narcisista. A criancinha melancólica faz de tudo pra ficar em silêncio o tempo inteiro. Eu lembro de dormir junto com a minha mãe e ficar parada. Eu não podia me mexer na cama, eu não podia tossir, porque eu
iria acordar ela e ela iria brigar comigo, eu não queria incomodar. Eu lembro demais de ficar segurando a minha garganta para não tossir, para não espirrar, de ficar segurando uma coceira, coçando minha perna, que eu não queria me mexer para não acordar ela, e eu lembro daquela sensação. Eu aprendi desde muito cedo a sofrer, aprender a aguentar o sofrimento só para não incomodar quem estivesse ao meu redor. Quantas vezes escutei as frases: engole esse choro. Já que você tá chorando sem motivo, eu vou te dar um motivo para você chorar então. A criancinha melancólica se sente muito presa, muito sufocada, não tem liberdade de existir. É por isso que a gente já cresce não gostando da vida. Sentindo já desde cedo que esse mundo aqui é um lugar hostil. A criança melancólica, ela faz de tudo. O sonho dela é fazer os pais orgulhosos. A criança melancólica faz de tudo para ser amada. A gente sabe que o amor não veio de graça pra gente, a gente vai ter que se esforçar. E estamos dispostos. A gente se esforça para agradar, faz de tudo, mas nunca é suficiente. O sonho da criança melancólica é escutar dos pais palavras de amor, de incentivo, de segurança, de orgulho, mas a gente falha miseravelmente. Se você é uma criança, se você nasceu uma criança melancólica, você sabe que não dá para relaxar. Toda vez que você baixa a guarda, você relaxa e começa a agir naturalmente, você mesmo. O seu jeito de ser, o jeito melancólico de ser, é uma decepção para os seus pais. É um fracasso, é uma quebra de expectativa. Então a gente já cresce sabendo que nessa vida aqui, se você quer ser feliz, se você quer ser amado, se você quer conseguir atingir qualquer coisa, vai exigir esforço. A vida é difícil para o melancólico, é um trabalho, é uma luta, é uma batalha. Então, é por isso que a nossa única opção é ser forte. As 3 diferenças básicas entre um melancólico consciente e um melancólico inconsciente. Primeira, o melancólico consciente já sabe qual é o seu temperamento. Ele sabe que ele é melancólico, ele consegue enxergar com clareza que ele se encaixa em um certo grupo de pessoas. O melancólico inconsciente ainda tá naquela ilusão assim, ai, ninguém tem os mesmos problemas que eu, ninguém me entende, ninguém sofre tanto quanto eu sou o único no mundo que tem a mente tão maluca desse jeito. Enquanto o consciente já sabe, não, eu não sou um ET aqui. Eu pertenço a um grupo chamado melancólicos. A segunda diferença é justamente o quanto você entende como funciona o seu temperamento. Uma coisa é você falar, sou melancólico. Um passo adiante é você saber exatamente, memorizado, quais são as características do melancólico. Porque não adianta nada você ficar assim, eu sou melancólico, mas como é que faz para parar de ser sensível? Como é que faz para parar de remoer o passado? Sabe? Se você é melancólico, a principal característica é a sensibilidade. A principal característica é que você vai remoer o passado. Você não esquece nunca, a sua memória é infinita. Você tem uma empatia gigantesca, fora de controle. Você é introvertido, por natureza. Então, você ficar tentando mudar as características do seu temperamento só vai gerar uma frustração. Você precisa entender que você é assim, aceitar que você é assim e encontrar as melhores maneiras de ser assim. Como você vai usar isso para sua vida? E aí já entra a terceira diferença. O melancólico consciente, ele sabe quem ele é, ele sabe como ele funciona e, acima de tudo, ele sabe como usar ao seu favor. Ele sabe como comunicar para o mundo a sua melancolia. Com orgulho, sabe? Com postura, com o peito aberto. Eu sou melancólico mesmo. Eu sou introvertido. Eu gosto de ficar sozinho. Eu tenho uma empatia muito grande pelas pessoas. A minha memória é excelente. Eu nunca esqueço nada. Eu sou sensível. Eu não gosto de piadinha. Olha a diferença de você conseguir comunicar para as pessoas quem você é e, assim, colocar limites
do que elas podem ou não podem fazer com você, do que se você falasse assim: ai, nossa, eu gosto de ficar sozinho, desculpa. Você não tem que pedir desculpa por ser quem você é. Essa é a principal diferença entre os dois. O melancólico, o inconsciente, ele ainda tá se escondendo, tentando disfarçar a sua melancolia com vergonha. Ele ainda anda pelo mundo, pelos cantinhos de cabeça baixa, falando baixo, se escondendo, porque ele se odeia, ele não se conhece. Ele quer mudar para se encaixar, para ser igual a todo mundo. Que vida é essa? Que vida é essa que você se deixa ser diminuído tanto assim? E se esconde atrás de uma máscara? Eu quero muito que você, se você já entende que você é melancólico, é o primeiro passo, aí você entende que a prioridade do melancólico é investir em autoconhecimento. É entender como que você funciona e aí, consequentemente, você vai construir essa autoconfiança, esse orgulho de ser melancólico. E bater no peito e falar, eu sou melancólico com muito orgulho. É impossível mentir para um melancólico. A gente sempre sabe. A gente sempre sente o que está escondido por trás das palavras bonitas. A gente sempre percebe a verdadeira intenção escondida por trás das ações. Mas isso não é legal, não. Na verdade, é bastante doloroso. Porque a verdade dói. É muito triste quando você quer acreditar numa coisa, quando você constrói uma história perfeita na sua cabeça e você cria um sonho, uma fantasia, uma ilusão que seria tão bonita aqui dentro de você. E aí você vai percebendo que na realidade não é coerente. Tem tanta coisa que a gente preferia não saber, porque dói tanto. Quando uma pessoa fala que te ama, quando uma pessoa fala, você é tudo pra mim, eu só tenho olhos pra você, nós vamos ficar juntos para sempre, eu nunca mentiria pra você. A gente quer muito acreditar, a gente quer se agarrar naquilo, por favor, tomara que isso seja verdade. Mas infelizmente o melancólico é tão sensitivo. A gente consegue perceber por um olhar diferente, um tom de voz diferente. E mesmo que você se esforce para ignorar todos os sinais, a mente melancólica é tão exageradamente sensitiva e intuitiva que você vai começar a sonhar de noite. A sua mente vai te mandar um sinal claro, um sonho, uma visão, um pesadelo. Não vai ter como. E o pior é que as pessoas não sabem nem mentir. As pessoas mentem mal. Elas não conseguem disfarçar o suficiente. Para o melancólico é tão óbvio. E aí a gente fica se enganando. Deve ser exagero da minha cabeça. Deve ser paranoia da minha cabeça. Mas se eu puder te dar um conselho, escuta a sua intuição. A sua intuição não vai estar errada. Nesse vídeo eu quero acalmar os 3 maiores medos de um melancólico. Primeiro, se você é melancólico, você tem muito medo de ter nascido errado. Você tem certeza que você tem algum transtorno, alguma doença, que você é uma pessoa maligna. Mas calma, tira esse peso, nem sempre é culpa sua. O melancólico é tão sensível que todo melancólico tem uma coleção de traumas. Então, se você nunca fez um processo de terapia, autoconhecimento, reprogramação mental, você ainda nem consegue enxergar a realidade do jeito que ela é. Você ainda está enxergando tudo com os óculos dos traumas e da lavagem cerebral que a sociedade faz com você, te convencendo de que todas as suas melhores qualidades são defeitos. Só porque você não segue o padrão do extrovertido, alegre, popular, nos moldes sociais, só porque você tem um gosto
mais alternativo, as pessoas te enchem de crítica, deboche, exclusão desde criança. Então calma. Se você é melancólico, não necessariamente você tem transtorno. Calma. Primeiro, tenta se livrar dos seus traumas, tenta entender quais são as suas características de nascença e tenta ver se você gosta do seu jeito de ser. E não fica baseando a sua autoconfiança nas opiniões alheias. Primeiro, se conhece. Primeiro, cria a sua opinião sobre você mesmo. Aí depois disso aqui você vai ver se você realmente tem transtorno, doença, defeito. O segundo maior medo de todo melancólico é desperdiçar a própria vida. É nunca viver o próprio potencial. A gente tem medo de sonhar e de fazer planos grandes e de desejar muito alguma coisa e de se esforçar para morrer na praia. A gente tem muito medo de fazer um plano, se dedicar para esse plano e ele não dá certo. A gente tem muito medo de chegar lá na velhice, olhar para trás, cheio de arrependimentos. Porque no fundo, eu sei, se você é melancólico, você sempre soube que você era diferente dos demais e você sempre teve alguma coisa dentro de você, alguma força diferente, uma energia, uma luz, uma intuição, um poder, sei lá. Você sente um fogo, uma potência, uma vontade de viver, um potencial. Você sabe que você tem potencial. Você sabe que se você tivesse tido um pouco mais de ajuda, se tivesse nascido com mais oportunidades, se alguém tivesse acreditado em você, se aquela pessoa não tivesse te maltratado, te machucado, te traído, você sabe que você tem dentro de você alguma coisa boa, algum potencial. E a gente tem muito medo de admitir isso, de admitir os nossos sonhos e se esforçar e tudo isso ser em vão. Eu também tenho esse medo. Mas é a única opção, porque a gente tem uma chance aqui na Terra. O tempo tá passando, o tempo tá correndo e a nossa vida aqui é uma só, então ou você usa esse tempo e tenta fazer alguma coisa com ele, ou realmente vai chegar na velhice cheio de e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse acreditado? E aí é isso que a gente não quer que aconteça, né? O terceiro e último medo é o medo de morrer sozinho, de ser abandonado, de ser traído, de ser enganado, de ser trocado. É o trauma que a gente tem, os traumas que a gente tem com base nas decepções que já sofremos com as pessoas. Infelizmente, isso nunca será garantido. A gente não pode mesmo confiar em nenhum outro ser humano, afinal, ser humano é ser humano, ele tem a vida dele, tem o caminho dele, ele vai errar, tem direito de errar. Então, o que nos resta? Focar na nossa própria vida, focar no nosso próprio propósito. E sim, você vai ter pessoas na sua vida, você vai ter relacionamentos, conexões com pessoas importantes que você ama, que te amam, só que as pessoas não podem ser a sua prioridade. Você precisa focar muito mais naquilo que você quer, na sua contribuição para o mundo, no seu propósito, na sua paixão, na sua carreira, no seu hobby. Esse precisa ser o foco e prioridade da sua vida. Porque toda vez que você deposita toda a sua felicidade, sucesso e bem-estar nas mãos de pessoas, você vai conviver com esse medo, e é um medo que tem razão de existir. Afinal, como que eu vou conseguir te afirmar? Ah, não, ninguém vai mentir pra você. Ninguém nunca vai te machucar, ninguém nunca vai te trair. Não, pelo contrário, o que eu tenho que te falar é: olha, fica forte, tá? Não se distrai, não baixa a sua guarda, não. Porque aqui nesse mundo o que mais tem é gente sem caráter. Então, ou você se protege, se fortalece e foca em você, ou você vai continuar vivendo aí à mercê da boa vontade dos outros, e esse é um péssimo lugar para se estar. A única forma de um melancólico ganhar uma briga é não entrando nela. Sabe por quê? O melancólico, ele pode até praticar falas agressivas, sabe? Ficar falando no espelho, eu vou responder isso aqui. Na hora que alguém me desafiar, eu vou falar essa resposta. Tá tudo pronto. Respostas
matadoras na ponta da minha língua. E aí pode ser que aparentemente ele consiga reagir e feche a cara e fale alto e parece na hora que ele detonou a outra pessoa. E ele se sente por cima. Só que a diferença é que os outros temperamentos, quando participam de uma briga, ele pode perder a briga, ganhar a briga, sair por cima, sair por baixo. Essa pessoa vai passar 5 minutos, ela já está ocupada com outra coisa, ela nem lembra mais dessa briga que passou. Enquanto o melancólico vai ficar abalado durante dias, semanas, meses, ou até pela vida toda, ele vai ficar lembrando daquele dia, daquela briga, o que ele falou, o que ele poderia ter falado, e vai começar a chegar respostas melhores que ele poderia ter dado, ele vai ficar arrependido, por que eu não falei isso? Ele não vai conseguir dormir naquela noite, porque ele vai deitar na cama, vai ficar repassando a briga, repassando a briga, repassando a briga, fora todos os sintomas físicos, né? O coração acelerado, os espasmos musculares, a cabeça aérea. Ele não vai conseguir fazer mais nada durante o dia inteiro, porque o momento da briga é um momento de intensidade emocional tão grande para o melancólico, é uma coisa tão violenta, tão intensa, que perdendo ou ganhando, o melancólico sempre perde. Porque a gente é sensível demais. Então, será que vale a pena? Será que vale a pena você ficar ali gritando com a pessoa, xingando uma pessoa, se sentindo momentaneamente maioral, superior a ela? Mas aí depois, você sabe que você não vai conseguir lidar bem com essa briga. Que você vai ficar repassando aquilo, vai ficar pesando em você durante tempo demais. Não vale a pena, sabe? Toda vez que você tá brigando com alguém, você tá desperdiçando a sua energia com essa pessoa. Você tá mostrando o quanto que ela é importante para você. Então, se você é melancólico, se proteja. Você não tem que ficar brigando com ninguém. Deixa as pessoas, se uma pessoa te desrespeita, ela não merece mais um segundo da sua atenção. Se ela desrespeita você, ela já está mostrando quem ela é. E aí está na sua escolha. O que eu vou fazer sobre isso? Eu vou permitir essa pessoa continuar tendo acesso a mim e me desrespeitando, e eu vou continuar brigando com ela, discutindo com ela, brigando com ela, e isso vai drenando e sugando a minha energia? Não tá certo. Porque se essa pessoa é um colérico, por exemplo, o colérico se alimenta de briga. A briga energiza o colérico. E o sanguíneo e fleumático, pro fleumático brigar ou não brigar, ele nunca vai se alterar. O sanguíneo se altera no momento, mas ele esquece 2 minutos depois. O melancólico é o único prejudicado com briga. Então, se uma pessoa te faz mal, a sua melhor opção é simplesmente se afastar dela definitivamente. Ela não merece a sua atenção. Ela não merece a sua presença. Então, não fica achando que você precisa dar satisfação. Você não precisa explicar para a pessoa por que você vai se afastar dela. Você não precisa xingar ela e depois se afastar. Você não precisa fazer uma discussão e, eu preciso mostrar para ela o mal que ela me fez. Ela não tá nem aí com o mal que ela te fez. Sai dessa ilusão, para de perder tempo com essas pessoas. Te desrespeitou? É tchau. É bloqueia, exclui, elimina, delimita. Acabou, ela perdeu a chance. Todo melancólico nasceu para ser empreendedor. Sim. O que a gente tem que entender? Quem precisa de CLT, trabalho estável, rotina certinha, é o fleumático. Quem precisa ser chefe, comandar, status, poder, coléricos. Quem precisa de pessoas, evento, festa, socialização, é o sanguíneo. Do que um melancólico precisa para ter uma vida feliz? Criação. A gente precisa criar alguma coisa, se expressar artisticamente, criatividade, pensar fora da caixa, fazer alguma coisa que vai mudar o mundo, impactar, algo diferente, algo novo, algo único, espontâneo, criativo, contribuição, com sentido, com propósito. É isso que todo melancólico precisa. Então, você pode ter o seu emprego, CLT, que está lá garantido, você pode ter a sua estabilidade, pode, claro.
Mas saiba que sempre, sempre, você vai ter o seu emprego garantido e sempre vai estar aqui dentro pensando em ideias. O que mais que eu poderia fazer? E se eu começar a vender a minha arte? E se eu criar um perfil só para falar do meu hobby? E se eu fizer um trabalho voluntário nas minhas férias? E se eu escrever um livro? E se eu fizer uma viagem beneficente pela Europa? Entenda, o melancólico não vai se sentir completo, preenchido na vida padrão, na rotina, ali, igualzinho todo mundo. O melancólico busca um certo nível de rotina, um nível de estabilidade, só para garantir uma certa paz mental. Mas ele nunca vai sossegar na vida normal. Ele vai sempre buscar um jeito de criar, porque é na criação que está a completude da vida de um melancólico. Se tem uma coisa que destrói a vida de um melancólico, é o peso da culpa. Vamos supor então que você é melancólico e você errou no seu relacionamento. Você mentiu, você enganou, você traiu uma pessoa. Entenda que um dos principais valores inegociáveis da mente melancólica é a justiça. Então, se você sabe que você errou, você sabe que foi grave, você sabe que você vai ter que pagar por isso. É a única opção. Mas é óbvio que você é melancólico, então você não vai ter coragem de chegar e confessar. Você vai ficar com medo da reação da pessoa, medo de machucar, medo de sofrer. Você vai evitar ao máximo precisar confessar. Mas a sua mente não vai te deixar impune. A mente melancólica é obcecada por fazer justiça. E mesmo que o seu parceiro, a sua parceira, de repente descubra o que você fez e essa pessoa decida te perdoar, você não vai se perdoar. A mente melancólica não vai deixar você ficar sossegado enquanto você não pagar por aquilo que você fez. E aí você pode até tentar continuar o relacionamento. Só que você vai encontrar maneiras de sabotar essa relação, só para fugir dessa coisa que te faz sentir tão culpado. E mesmo que a relação continue dando tudo certo, você vai então sabotar outras áreas da sua vida. Você vai começar a propositalmente acabar com a sua carreira, acabar com a sua saúde, até a mente melancólica entender que você está pagando por aquilo que você fez. Você vai entrar num ciclo de autodestruição violento, violento, sem nem perceber o motivo. Mas é porque você está se sentindo culpado. É claro que o contrário também acontece. Se uma pessoa trai o melancólico é incapaz de perdoar. Ele precisa ver que a pessoa está pagando por aquilo que ela fez. A justiça sempre prevalece na mente melancólica. Então, é por isso que o melancólico se cobra tanto, é tão rígido com os próprios erros. É por isso que a gente é tão cuidadoso, meticuloso, detalhista em tudo que fazemos. A gente quer garantir que tudo está saindo perfeito e 100% correto. Porque só a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é penoso sempre ter que pagar pelos erros que cometemos. Não temos capacidade de tolerar um erro, esquecer um erro, não. Tudo tem a sua consequência. Para a mente melancólica não existe perdão, existe justiça. Então, se você errou, entenda que você vai ter que pagar de algum jeito. E é claro, da próxima vez, você pensa 1, 2, 3, 4, 5, 25 vezes antes de errar, porque a mente melancólica nunca vai deixar barato. Se você não romantiza a sua vida, não venha desromantizar nós melancólicos que precisamos de algum romance na vida para isso aqui valer a pena. Toda hora eu tenho que lidar com alguma postagem, algum texto, alguma matéria de alguém incomodado com a romantização. Ai, romantização da maternidade, a romantização do esporte, a romantização do trabalho. Por que a romantização incomoda tanto os outros temperamentos? Não sei como que funciona a cabeça dos outros temperamentos, afinal, a minha cabeça é uma mente melancólica. Mas para o melancólico, a vida já é uma coisa tão difícil. O mundo é um lugar tão hostil pra gente
Viver numa sociedade tão hipócrita, com valores invertidos, uma rotina de exigências que não faz sentido pra gente, um bando de gente que não nos entende, um monte de trauma, o peso da culpa, da autocobrança. Não é fácil levantar da cama e ter vontade de continuar aqui vivendo. Se a gente não puder romantizar um pouco, fantasiar um pouco a nossa vida, sonhar, ter esperança de que as coisas podem melhorar, a gente simplesmente não tem forças, não tem motivação. Inclusive, romantizar a sua vida é uma dica que eu dou para os melancólicos. É um conselho que vai te inspirar a viver. Então, você precisa acordar de manhã numa casa que você fez uma decoração artística e você vai ligar a sua playlist de músicas favoritas e você vai tomar o seu café assistindo o céu, a luz do sol. O melancólico necessita de sonhos, necessita de fantasia, de criação artística. Porque o sonho do melancólico é viver uma vida de filme. Tudo que a gente enxerga obra de arte. Eu não conseguiria estar aqui gravando numa parede branca. Eu precisei pensar, criar cada item do meu cenário. Eu não conseguiria ter uma pele toda vazia. Eu precisei buscar inspiração artística para encher meu corpo de obras de arte. Para o melancólico, a arte não é uma opção, não é um plus que se tiver arte, não. É uma necessidade. A gente precisa de música, de filme, assistir uma série para me enxergar naquele personagem e aquilo lá vai me inspirar. Sem romantização não existe vida. Sabe quem é o melancólico na sociedade? Aquele que todo mundo olha e acha que ele é um vilão maligno, mas por dentro ele tem o coração mais puro. E sabe quem que é o colérico na sociedade? É aquele que todo mundo idolatra porque ele é muito legalzão, ele é animado, ele é cheio de amigos e de conquistas e de sucesso, mas por dentro, só quem convive conhece o coração podre que ele tem. A sociedade em que a gente vive é um lugar tão estranho, tão hipócrita, de valores tão invertidos, que hoje em dia, sabe quem que eu admiro? As pessoas que têm mais hater. Eu olho assim, quem que tá todo mundo odiando? Ah, se essa sociedade aqui, desse tipo de pessoas, odeia, então quer dizer que essa pessoa aqui tem algo de bom. Agora, o que a sociedade idolatra, quem todo mundo ama, para onde está indo a manada, aí eu desconfio. Então deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma mentira. É cilada. É só você parar para reparar. A história dos vilões, sabe? Vilão de filme, vilão de história, de série. Olha mais de perto, com um pouco mais de curiosidade. Tenta conhecer um pouco mais por que que essa pessoa tá desse jeito. Por que que ela tem essa cara tão fechada? Por que que ela é tão desconfiada de todo mundo? Por que que ela tem esse olhar tão profundo e tão triste? Será que é à toa? Será que ela nasceu assim? É de graça toda essa proteção? Não, né? Para olhar mais de perto, para conhecer o passado. O que aconteceu com essa pessoa para que ela tenha se tornado esse aparentemente do mal? Ela foi muito machucada, ela foi traída, ela foi enganada, ela foi humilhada. E aí, a única forma de proteção é a gente tem que se fechar mesmo. Tem que, pelo menos, parecer pro mundo que a gente é do mal mesmo, para se proteger. E é sempre assim. O que parece mais vilão, por dentro tem o coração mais puro. A pessoa que um dia já foi tão sensível que ela precisou se tornar esse vilão. E aí aquele outro, que parece o mais santinho, que faz questão de passar uma imagem de perfeito e de espiritualizado, principalmente, né? As pessoas que mais têm
aparência de espiritual são as que por dentro mais mentem, mais cometem maldade, mais julgam, são menos confiáveis. Então, muito cuidado com as aparências das pessoas dessa sociedade aqui que a gente vive, porque é tudo o contrário. Todo mundo é bem o contrário do que parece ser. Por que é tão difícil encontrar outros melancólicos? Será que tem menos melancólicos do que os outros temperamentos? Olha, se a gente dividir, são 4 temperamentos, dividir a população mundial por 4, você vai ter 1/4 das pessoas do mundo que são melancólicos. Mas por que é tão difícil de encontrar? Porque os melancólicos vivem escondidos atrás de máscaras. Na nossa sociedade, aqui no Brasil, principalmente, terra de extrovertido, terra de sanguíneo, aqui existe uma lavagem cerebral de que a melancolia é uma doença que tem que ser curada. A palavra melancólico é uma ofensa. Você xinga alguém chamando de melancólico. Melancolia é um defeito de caráter, é um erro, é tudo de pior que uma pessoa pode ser melancólico. Aí as pessoas, é claro, ninguém quer admitir que é melancólico, ninguém quer descobrir que é melancólico, como se isso fosse um peso. E aí os melancólicos ficam aí, disfarçando as suas características e se esforçando para se encaixar. Claro que não dá certo, claro que se sentem esgotados, exaustos, frustrados, porque você nunca vai se sentir feliz vivendo uma vida que os outros querem que você viva. Só porque você não teve a coragem, talvez, o conhecimento necessário, talvez, de usar a sua própria pele de cabeça erguida, com autoconfiança. Você tem o direito de ser assim. Você tem o direito de ser diferente. Você tem o direito de ser introvertido, direito de ser sensível e triste também. Se você é uma pessoa com uma personalidade mais quieta, mais sério, mais triste, você tem todo o direito de ser assim. Ninguém é obrigado a ser extrovertido. Ninguém é obrigado a sorrir o tempo todo. Ninguém é obrigado a agradecer pela vida 24 horas por dia, porque aqui nesse mundo não tem só coisa boa, pelo contrário. Tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. E o melancólico é muito realista nesse sentido. Então, se o meu trabalho aqui tiver alguma utilidade, algum propósito, é esse. Eu quero reunir pelo menos 1000 depoimentos de alunos falando assim: eu sou melancólico com orgulho. Nós já temos hoje a maior comunidade de melancólicos do mundo e é assim dentro da minha escola de autoconhecimento que eu quero te mostrar que os melancólicos que antes viviam escondidos e tímidos e com medo, agora a gente vai tirar essa máscara, jogar fora e finalmente começar a viver a vida que realmente merecemos, com muito orgulho de ser assim. A verdade é que uma pessoa quieta, ela tenta falar o tempo todo, mas ninguém ouve. Quantas vezes já não passei por isso, de estar numa rodinha de pessoas e sempre tem alguém que vai fazer uma piadinha do ela não fala nada, para de falar um pouco, porque eu sou quieta, mas aí eu começo a falar alguma coisa e sou interrompida. Aí passa um tempo, eu falo mais alguma coisa, começo interrompida. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente desiste. A verdade é que a maioria das pessoas não está interessada em escutar o que você tem a dizer. As pessoas não querem conversar, porque conversar implica troca. Conversar implica escuta. Conversar implica uma profundidade que a maioria das pessoas não está preparada e nem tem interesse. Quantas vezes eu não tento fazer uma pergunta séria, reflexiva, e a pessoa só dá uma risadinha de resposta? Talvez porque ela nem entendeu o que eu tô querendo dizer. Quantas vezes eu já não senti que os meus assuntos são chatos para as pessoas? Quantas vezes já não percebi o suspiro de revirada de olhos? Porque eu só tenho os mesmos temas chatos e profundos demais? Porque quando eu falo uma piada não tem graça. Porque aquilo que eu acho que vale a pena conversar, as pessoas ficam assustadas. Porque quando eu falo certas palavras numa conversa, o que eu escuto é credo. Não fica falando sobre isso. Não fala disso.
Ai, não quero pensar nisso. Nunca pensei nisso. Quantas vezes eu não começo uma conversa enquanto todo mundo me desconversa? Aí é fácil reclamar de uma pessoa que é muito quieta. Aí os extrovertidos se incomodam de ter uma pessoa quieta no grupo. Mas quantas vezes que essa pessoa quieta tá tentando falar? O que eles querem não é alguém verdadeiro. Eles não querem interação espontânea. Eles querem entretenimento, né? Eles querem pessoas rasas. Pessoas que saibam dar risada de qualquer coisa. Gargalhada alta. Pessoas que querem parecer felizes. Mas pouco importa o que elas sentem realmente por dentro. Para os extrovertidos, as aparências é que contam. Conversar de verdade, relacionamento de verdade, aprofundar, refletir, usar o cérebro, pensar mesmo. Não, isso aí não precisa, é perda de tempo. Isso aí é chato. Fica legal. É tirar foto para mostrar que você tá ali se divertindo muito. Na hora que pega o celular, todo mundo se transforma. E dança, grita e ri. Celular guardado. Aí volta aquela vida de zumbis. Eu não aguento esse povo extrovertido. Eu não aguento. 3 erros dos melancólicos. Vocês sabem que o meu trabalho aqui é exaltar e defender os melancólicos, mas eu também preciso falar quando a gente erra. O primeiro erro, talvez o mais grave, é quando você entra numa linha de pensamento em que você fica sentindo pena de si mesmo. Essa é a pior armadilha de todas. É um caminho de pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, quando você começa a entrar numa de ai, coitadinho de mim, como eu sou fraco, como eu sou inferior, como eu sou pequeno, quando você entra nessa lamentação, nessa reclamação por dentro, não tem saída benéfica para você de nenhuma maneira. Quando eu percebo que eu tô começando a entrar no caminho da dó, da autopiedade, eu já saio correndo para a direção oposta. Sabe por quê? Nesse mundo aqui, ninguém vai sentir pena de você. É uma ilusão você achar que os outros vão entender o mal que eles te fazem, que se você conseguir mostrar para eles o quanto que você fica triste, eles vão parar de te machucar, eles vão te poupar, eles vão te ajudar. E aí já vai entrar no segundo erro, que é quando você fica buscando a salvação da sua vida nas pessoas. Sabe, quando você para de viver porque você está esperando, você está crente que outra pessoa vai chegar e te salvar. E aí você deposita o seu hiperfoco em uma pessoa. E aí você sacrifica a sua vida por essa pessoa. E aí essa pessoa que eu falo pode ser os seus pais. Muita gente acha que o motivo da vida é os pais e foca nos pais. Esquece de si e foca nos pais. Tem gente que foca no parceiro. Então, a minha vida não tem valor. Eu preciso realizar os sonhos do meu marido. Ah, eu não tenho sonhos. A minha esposa que decide o que eu vou fazer com a minha vida. E também tem gente que coloca o foco nos filhos. Tem gente que sacrifica a própria vida, esquece totalmente de si, eu não valho nada, eu não tenho mais sonho, eu não mereço o meu esforço. Eu vivo pelos meus filhos e acha que isso é bonito. Mas sabe o que acontece na prática? Ser humano é falho. Ser humano vai errar. Ser humano nenhum merece e nem aguenta carregar o peso de você ter desperdiçado a sua vida por essa pessoa. E nem seus filhos. Nem seus filhos, nem seus pais, nem marido, esposa. Nenhuma pessoa vai gostar quando você for cobrar esse favor. E você falar assim, e você vai querer jogar na cara assim, nossa, mas eu fiz de tudo por você, eu me doei 100% por você. E essa é a nossa tendência. Pro melancólico, a coisa mais fácil que existe é se sacrificar pelos outros. Pra gente isso não é esforço nenhum, pelo contrário. O melancólico tem certeza que ele não é suficiente, ele não tem valor suficiente. Então, a coisa mais fácil de fazer é esquecer de si pra usar outra pessoa como foco da vida. A gente ama fazer isso. A gente tem a tendência forte de querer fazer isso. É um erro, não vai dar certo em nenhum panorama. Até mesmo
um trabalho, né? Às vezes você esquece dos seus sonhos, das suas vontades, da sua vida, porque você está tão focado em realizar o sonho do seu chefe, da sua empresa. E isso nunca vai dar certo. Você não pode sair do controle da sua vida. É uma chance aqui na Terra, é uma vida, a vida é sua, o tempo é seu, se apropria disso. Não fica depositando toda a expectativa da sua felicidade e bem-estar em uma pessoa. Isso não vai dar certo, entende? Aí, eu fiquei pensando muito em qual seria o terceiro erro, e sinceramente eu não encontrei não, sabe por quê? Pessimismo do melancólico não é defeito. A gente precisa ser pessimista, sim, porque olha a realidade em que vivemos, as coisas muito mais dão errado que dão certo. Tristeza não é defeito. Introspectivo, introvertido, gostar de ficar sozinho, ser quieto, não é defeito. A gente é rancoroso, não é defeito. Tem mesmo que continuar lembrando das pessoas que te fizeram mal. Não pode esquecer, não. Porque senão elas vão continuar te machucando. A memória boa do melancólico é uma inteligência. Então, todas as nossas características que a sociedade pinta como, defeito, eu considero como excelentes qualidades. Os nossos erros principais mesmo são esses dois. Por dentro, ficar sentindo pena de si, ficar se inferiorizando, achando que a gente merece colinho, merece cobertinha, sendo que esse mundo aqui nunca vai esperar por você, não vai te entender, não vai sentir piedade. Se você não fizer pela sua vida, acabou, não tem outra chance. Quanto mais você permite e demonstra fraqueza, mais eles vão pisar em você. Então, sentir pena de você mesmo, não tô falando que isso é certo ou errado, tô falando que é inútil. Assim como sair do controle da sua vida porque você prefere colocar o foco em outra pessoa. Eu sei que a vontade é essa, eu já fiz isso muitas vezes, eu faço isso o tempo todo. Eu sempre coloco a prioridade da outra pessoa na frente da minha, eu sempre quero fazer os outros felizes, deixar os outros bem, esqueço de mim, achando que eu sou que pessoa maravilhosa, como ela é boazinha e faz isso, não. Mas toda vez que você esquece de si para colocar o outro no lugar de prioridade na sua vida, você se torna alguém chata, amargurada, carente, desesperada, e aí você afasta as pessoas, aí você fica sozinho, e ainda pensando assim, nossa, eu fiz de tudo por essa pessoa e mesmo assim ela me abandonou, O motivo que ela te abandonou é que você fazia de tudo por ela. E isso não tá certo. Sai dos padrões de autopiedade e de autossacrifício. Pelo contrário, assume o controle, trabalha no seu fortalecimento, porque é isso que você precisa para sobreviver aqui nesse mundo. Ser mais forte.